Só da igreja que eu faço. A Abigail é uma bênção na minha vida. Eu glorifico a Deus pela vida dela. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Muito mais que uma irmã, ela é uma grande amiga pessoal que está comigo há muitos anos e não me abandonou, e eu glorifico a Deus todos os dias por tê-la. Poder chamá-la de amiga. Irmãos, eu gostaria que abrissem a Bíblia em Deuteronômio 14:2. Na verdade, eu vou ler 2 versículos em Deuteronômio 14:2 e Marcos 4:20. Amém, irmãos? Amém. Porque és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra para lhe seres o seu próprio povo. Amém? Em Marcos 4:20. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto 1 a 30, outro a 60, outro a 100 por ano. Amém? Os irmãos podem se sentar? Irmãos, eu gostaria primeiro de agradecer a Deus pela oportunidade. A Esther fez esse convite acho que uns 2, 3 meses para mim, né? E era para eu ter trazido a palavra no mês passado, mas mês passado foi aniversário do meu sobrinho de 2 anos lá em Santo André, eu não pude trazer a palavra. E aí quando ela me chamou domingo, agora passado, e falou assim: Kátia, você vai poder trazer a palavra? Aí eu falei: amém, né? Estou preparada. Essa semana eu estive viajando a trabalho, eu passei a semana toda fora. Eu fui para Natal e para Fortaleza, voltei na quinta de noite. Mas eu falei: Senhor, se essa é a tua vontade, eu tenho que estar pronta, né? Eu venho estudando a palavra já há alguns anos, então eis-me aqui, Senhor, né, na tua presença. E antes de entrar na palavra explicitamente, daquilo que Deus tocou no meu coração, eu gostaria de dar 2 testemunhos para os irmãos. O primeiro foi que alguns anos atrás eu estava numa igreja com meu irmão Nando, eu tenho 2 irmãos, né? E eu estava com o Nando numa igreja evangélica que ele frequentava, e eu lá com a minha Bíblia e ele com o celular na mão, né, indo pelos versículos pelo celular. Aí chegando em casa eu falei assim: Nando, que aplicativo é esse? Né? Me fala, porque o homem é prático, né? Eu gosto de andar com a Bíblia, ele, com a praticidade dele. E aí ele baixou no meu celular um aplicativo da Bíblia online. E isso já faz uns 7 anos aproximadamente. E aí esse aplicativo ele foi sendo atualizado. Eu não sei se os irmãos têm esse aplicativo. E aí ele foi acrescentando coisas para nós, né? E aí eu comecei a ler um versículo por dia. Aí de repente eu vi que tinha uns estudos e comecei a fazer os estudos. Aí comecei com estudo de 2 dias, 3 dias, aí estudo de 1 mês, né? E são vários estudos muito, muito legais, assim, baseados na palavra. E aí, quando foi agora, nós estávamos no sítio, eu comecei o estudo da Quaresma, dos 40 últimos dias da vida de Cristo. E aí eu falei: será que eu vou conseguir? Aí para a glória de Deus, eu consegui, estudei a vida de Deus aos últimos 40 dias da vida dele, que é estudado nos 3 livros. É muito, muito legal. Assim, tem um conteúdo devocional, tem um conteúdo da palavra. E, irmãos, para mim, que tenho uma filha pequena, trabalho tanto, ter a Bíblia no celular é uma bênção, irmãos. Porque às vezes a Vitória, eu estou fazendo ela dormir, né? Tô lá no escuro e ela gosta que eu fico no celular para ter uma luzinha, assim, porque ela tem medo escuro, né? E eu fico lá estudando a palavra enquanto eu faço minha filha dormir. Eu estava no avião, eu fiquei 3 horas no voo, fiquei 3 horas lendo a palavra, estudando a palavra. Então, assim, irmãos, a tecnologia, ela é usada da forma que nós queremos que ela seja. Se é para o bem, ela vai ser bom. Se é para o mal, ela vai ser
para mim, irmãos, e eu queria testificar, porque muita gente tem preconceito, fala, não quero que meu filho veja celular, não sei o que, né? Tem uma resistência. E eu acredito, irmãos, que é uma bênção desde que a gente saiba usar. Né? Eu creio que Deus permitiu que a tecnologia viesse para o mundo por algum motivo. E para nós cristãos cabe usar da forma correta. E da mesma forma, o outro testemunho que eu tinha para dar é que assim, eu sempre tiro férias no final de dezembro e começo de janeiro. Eu geralmente tiro um mês de férias. E mulher, como toda mulher, a primeira coisa que eu faço é querer limpar a casa, né? Começa a limpar a casa, tudo. E aí eu saí de férias agora em dezembro. E aí a Vitória ainda estava na escola. Falei, vou começar a limpar a casa. Quero jogar as roupas velhas para dar, né? Aquela coisa de mulher, né? Que tem de ficar mania de arrumar a casa. E aí eu estava lá arrumando a casa. E aí eu falei, me deu uma vontade de escutar a palavra de Deus, né? E aí comecei a jogar lá no YouTube. Eu tenho uma caixinha Bluetooth, sabe? Comecei a jogar no YouTube, Igreja Formosa. Aí achei até um vídeo do pastor Ostílio lá que tá louvando a Deus. Fiquei toda emocionada. E aí, de repente, eu acho lá as pregações da igreja. Aí eu falei, poxa, o pastor nunca falou. Irmãos, nesse dia, sem brincadeira, eu acho que eu escutei umas 12 pregações enquanto eu limpava a casa. Me deu até vontade de continuar limpando mais, assim, sabe? Por causa das pregações. E aí eu falei, pastor, que bênção é essa? E na época ainda estava com as datas, né? Não estava nem com os nomes das pregações. Eu falei, pastor, tem que divulgar, porque eu moro longe, irmãos, eu não consigo estar todo dia na igreja. Então, ter a palavra dentro da minha casa é uma bênção, irmãos. E aí, outro dia, até o pastor estava numa pregação abençoada lá, que foi uma que ele fez no final de dezembro, e eu coloco na caixinha Bluetooth e fica lá no último volume, né? Limpando a casa, escutando a palavra, né? Aí, de repente, irmãos, tem lá no nosso prédio, a gente coloca o lixo para fora, assim, da porta, e vem tudo de alguém pegar, né? Aí, nesse dia, o pastor estava numa palavra abençoada que ele deu em dezembro lá, e eu lá, só na unção lá em casa, de repente eu olho no olho mágico, assim, tá o zelador que pega o lixo de frente para o elevador. Aleluia! Eu falei, amém, meu Deus! Eu falei, porque é uma bênção, irmãos, é a tecnologia. E aí depois eu falei isso pro pastor, ele começou a divulgar, porque até então ele falou que ele estava colocando somente para as pessoas que fazem estudo, tudo. E, irmãos, é uma bênção, porque assim, alcança a gente onde a gente está, né? Eu não consigo vir de quinta, eu não perco uma pregação de quinta, eu não consigo vir de sábado, eu não perco uma pregação de sábado. Então, é a tecnologia sendo usada a favor daquele que quer buscar Deus. Amém? Então, eram esses dois testemunhos que eu gostaria de dar sobre a tecnologia, porque eu sou muito adepta a isto, tá? Irmãos, o tema da minha pregação, né, que agora é porque Deus nos escolheu. E eu não tenho a intenção aqui de entrar nos detalhes da história de cada um. Eu creio que aqui cada um que está aqui, Deus tem um plano, Deus tem um projeto, cada um de nós aqui temos uma história. Mas, irmãos, eu cheguei num momento da minha vida, recentemente, que eu falei assim, Senhor, por que o Senhor me escolheu? Porque, vocês sabem que eu sou chorona, né, gente? Eu falei assim, por quê? O que o Senhor tem na minha vida? E aí Deus começou a trabalhar no meu coração, porque eu comecei a questionar o porquê Deus me escolheu. E então Ele me fez lembrar, irmãos, de uma menina de 11 anos de idade, que estava sozinha numa sala. Para quem não sabe, a minha família não é evangélica, minha família é uma miscelânea, né? Se diz católico, vai na Umbanda, vai na, né? Aquela bagunça tradicionalmente brasileira, vamos dizer assim. E eu, irmãos, eu sou a irmã mais velha, tenho 2 irmãos mais novos. E eu me lembro de um dia estar na sala da minha casa. E minha mãe tinha um livro que chama Minutos de Sabedoria, um livro espírita, né? Não sei se vocês sabem, é pequenininho assim. É tipo um devocional, você abre e cai uma palavra lá e amém, você recebe, né? E aí eu peguei aquele livro, Minutos de Sabedoria. Eu tinha 11 anos de idade. E aí eu abri.
comecei a chorar. Porque naquele livro espírita, de meia dúzia de palavras, dizia que Deus me amava. Irmãos, eu não conhecia a Jesus. Na verdade, até então eu não sabia nem a diferença de Jesus e de Cristo e de Deus. Enfim, eu não sabia a diferença. Para mim, eu não conseguia entender. E aí Deus me fez lembrar deste momento. Deus me fez me lembrar da minha história, desde lá do começo, de antes disso. Da responsabilidade que eu, como criança, me sentia de ter que cuidar dos meus irmãos. Eu tinha 2 irmãos, meus pais trabalhavam o dia inteiro, eu ficava cuidando sozinha dos meus irmãos. E toda a dificuldade que havia na nossa vida naquele momento, eu me lembro, irmãos, de me sentir mãe dos meus irmãos. E Deus colocou no meu coração de eu orar por eles. Gente, eu não tinha 8 anos. E eu me preocupava muito com a vida dos meus irmãos. Por quê? Porque nós éramos pobres, nós éramos negros, morávamos num bairro da periferia, onde muitas coisas ruins nos rodeavam, né? Então eu me preocupava muito com a vida dos meus irmãos. E eu cuidava deles como se eles fossem meus filhos. E Deus me fez lembrar disso. De quando eu, antes de dormir, orava pela vida do Dudu. Antes de dormir, orava pela vida do Nando. Eu sempre vi no Dudu uma pessoa que eu via que ia crescer. E aí o Nando me preocupava mais, sabe? Porque o Nando é meio disperso, meio, né? E aí eu ficava mais preocupada com ele. E aí Deus me fez lembrar das orações que eu tinha pela vida dos meus irmãos naquele momento em que eu nem era evangélica. E aí Deus, naquele dia que eu li essa palavra, com 11 anos de idade, que Deus me amava, eu entendi que eu tinha que buscar Deus. Naquele dia, há muitos anos atrás, isso deve ter sido em 91, eu entendi que Deus cuidava de mim. Mesmo na minha pobreza, mesmo eu achando que de repente ninguém estava olhando para mim, Deus estava lá comigo. Aleluia, Deus. Irmãos, para quem não sabe, né, os meus irmãos são uma bênção de Deus. O Dudu, para a glória e honra de Deus, ele é pós-doutorado em astronomia pela USP, está indo para Arizona morar lá. O Nando, ele é formado em computação, especializado na área forense, trabalha em uma das maiores empresas do Brasil de auditoria, é supervisor, viaja o Brasil. Mas isso, irmãos, não é para minha glória. Tá? É Deus. Porque Deus viu a minha oração de quando eu era lá pequena. E eu me sentia responsável por eles. Deus olhou para mim, na minha pobreza, nas dificuldades que eu tinha naquele momento. E, irmãos, o que eu quero que vocês entendam, o que Deus falou comigo, é que mesmo aqueles que não conhecem a palavra, eles podem ser alcançados através das nossas orações. Os meus irmãos ainda não são convertidos, mas em nome de Jesus eles serão. E aí eu questionando a Deus, ok, Senhor, eu entendi, o Senhor fez uma obra na minha vida, mas por que o Senhor me escolheu? E então, irmãos, eu comecei a pensar na minha trajetória diante de Deus. Porque assim, irmãos, todo mundo que é convertido, no primeiro amor, naquele primeiro momento, a gente é cheio da palavra, a gente tem sede, a gente quer buscar, né? No primeiro amor, a gente tem uma ganância, né? Talvez essa seja a palavra, por buscar a Deus tão profundamente. E como os irmãos sabem, este é o meu recomeço diante de Deus, né? Há alguns anos, acho que fazem um ano e meio, eu voltei para a igreja. E quando eu voltei para Formosa, eu demorei bastante para voltar, porque eu queria realmente ter certeza que aquele é o meu caminho, apesar de no meu coração já ter essa certeza, né? A gente luta contra
as nossas contra nós mesmos. E aí, quando eu voltei para Formosa, eu comecei a questionar a Deus: Senhor, mas eu quero fazer alguma coisa. Eu não quero ficar parada. Eu não quero só ser mais uma sentada no banco. Eu quero ser algo. E aí então, Deus me mostrou que Ele tem coisas grandes para todos. Mas o grande, ele é relativo. O grande para mim não é ir para os Estados Unidos, ir para a África. O grande, às vezes, pode ser grandioso ao nosso redor. Enxergar aqueles que estão invisíveis aos nossos olhos. Há um tempo atrás, eu vi uma reportagem de um gari do centro da cidade do Rio de Janeiro, falando que ele se sentia invisível. Porque ele falou que quando ele vestia aquela roupa laranja, parecia que as pessoas não enxergavam ele, que ele se tornava invisível. Então Deus me trouxe isso, para a gente observar aqueles que estão invisíveis. Quem são? São aqueles que a gente não olha no olho. São aquela pessoa, aquela faxineira que pega o lixo, aquele cobrador que pega o seu dinheiro, o frentista que você coloca, você fala, coloca 50 reais, você não olha para ele e não fala bom dia. Então, Deus foi falando no meu coração desta forma. Há uns 20 dias atrás, eu fui para o Rio de Janeiro, eu passei 2 dias lá, fui numa quinta de manhã, voltei na sexta noite, e aí ponte aérea, né, não sei se alguém já pegou, uma bagunça, o voo está sempre atrasado, né, aquela bênção, né. E eu cheguei em casa, o meu voo era às 19 horas, atrasou para as 19h40, eu saí de lá, era quase 8h30, né. E aí, enfim, cheguei, aí o voo era para Congonhas, de Congonhas para minha casa não dá 20 minutos, irmãos, o trajeto. E aí eu tava lá, entrei no táxi, na hora que entrei no táxi, irmão, não sei vocês, mas sexta-feira pra mim é o dia que parece que o cansaço dá, né, peça. Né, eu faço atendimento a cliente, parece que aquela carga toda vem na sexta-feira no final do dia. E aí, quando era 9h30 da noite entrando no táxi, eu já estava desesperada para ir para casa. Eu falei, Senhor, eu quero abraçar a Vitória, quero abraçar a Daniel, quero deitar na minha cama e ficar lá. E aí eu entrei no táxi, né, cansada daquela viagem de 2 dias, carregando mala, tal. E aí peguei um taxista que fala tanto quanto eu. Só que eu já estava meio monossilábica, né, porque eu já estava muito cansada. Então ele começou a falar, tá. E ele começando a falar num trajeto de 15 minutos. De repente, irmãos, ele começou, não sei como que foi o assunto, tá? Só sei que de repente ele começou a falar assim. Então, porque eu era da igreja, aí já levantou alerta, assim, né? Porque eu cresci na igreja tal, não lembro realmente o nome. E meu pai era o fundador, e eu não podia fazer nada, porque era muito rígido, porque a gente apanhava de vara. Começou a falar, eu falei, misericórdia. Aí ele falou assim, que com 14 anos eu fui pro mundo, né? O taxista me contando. Eu, tá. Aí eu já até sentei direito assim, né? Eu falei, fala, Deus. Aí ele falou assim, então, quando eu fui pro mundo, o mundo é muito bom, o samba é muito bom, tem o churrasco, a cerveja. Eu falei, Senhor, mas agora, Deus. Aí Deus tocou no meu coração para falar na hora que deu uma pausa, né, que eu consegui pegar uma pausa no taxista. Eu falei assim, então, né, eu sou de uma igreja, né. Você é da igreja? Eu falei, lá perto do Jardim Brasil. Nossa, longe, né? Eu falei, então. Eu sou de uma igreja evangélica, tal, mas eu acho, querido, que Deus não me colocou nesse táxi à toa. Eu espero que o Senhor procure uma igreja, talvez não essa que você tenha tanta antipatia, mas existem tantas outras igrejas que de repente podem, né, te acolher e o Senhor se sinta confortável. Aí chegamos em casa. Irmãos, o que eu pensei com essa história depois, o que Deus falou ao meu coração? Eu não quero fazer algo para Deus, então é na hora que Ele quer.
Eu estava cansada, eu estava acabada, mas eu tinha que estar pronta para falar da palavra de Deus. Então, irmãos, depois desse dia, eu estou atenta aos sinais de Deus. Eu estou atenta às pessoas que Deus tem colocado no meu caminho para falar dele. Talvez não falar, só Cristo salva. Não é isso. É ter a atitude de Cristo diante dessas pessoas. Olhar com os olhos de amor para essas pessoas. Olhar como Cristo gostaria que nós olhássemos. Deus está falando muito isso na igreja, né, pastor? Eu vi as últimas pregações do YouTube, eu falei, amém, Senhor. O Senhor está testificando a palavra. Deus espera de nós, de mim e de cada um de nós, que a gente seja reflexo da personalidade dele. E ser reflexo da personalidade de Cristo é olhar com os olhos de amor. É olhar para o frentista, dar um sorriso, bom dia. Outro dia o moço até falou assim, nossa, com um sorriso desse ganhei o dia. Eu pensei que ele estava me paquerando, né? Mas eu falei, aí eu fiquei meio assustada. Ele falou assim, não, é porque as pessoas não olham para mim. Vocês estão entendendo, irmãos? A gente tem que ser a diferença em cada momento das nossas vidas. Saber o nome de quem é aquela copeira que nos serve o café. Olhar nos olhos dela, se importar de verdade com o problema dela. E se a gente não puder fazer nada, a gente fala, eu posso orar por você? Estão entendendo, irmãos? Isso é ter a atitude de Cristo. Deus quer de nós o reflexo daquilo que Ele foi. Porque Ele falou que Ele não veio para... Ele veio para quem? Os pequenos, para aqueles que eram rejeitados, para aqueles para que a sociedade não olhava. Eu fui uma pequena um dia, para a glória de Deus, hoje eu sou filha dele. Aleluia. Cada um de nós aqui temos a nossa história, cada um de nós aqui temos a nossa trajetória diante de Deus. E mesmo assim, Ele, de lá do trono do Altíssimo, Ele olhou para nós, Ele viu em nossos corações alguma coisa boa. E se as nossas vidas tiverem que ser salvas, para salvar mais uma só, Deus vai fazer isso. Deus vai olhar. Talvez as nossas vidas não sejam para ganhar multidões. Pode ser que seja, glória a Deus que seja. Mas e se não for, se for só para só uma vida, Deus vai nos usar para que seja para essa vida. Amém. Amém, irmãos? Deus tem coisas grandiosas, sim, mas Deus tem coisas pequenas também. Amém? Eu gostaria que os irmãos lessem em Mateus 18:10. Mateus. Olhai, não desprezai algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que estás nos céus. E eu gostaria de ler Isaías, eu vou ler para os irmãos não precisam acompanhar. Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e todos os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam terra e fazem produzir, brotar, dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Porque com alegria saireis em paz, sereis guiados, e os montes e os outreiros romperão em cântico diante de vós,
e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. O que será para o Senhor por nome e por sinal que nunca se apagará. Irmãos, quando eu questionei a Deus do porquê Deus me escolheu, eu estava no momento da minha vida em que eu queria fazer algo para o Senhor. E Deus me mostrou que não é necessário, é uma bênção subir aqui, mas não é necessário só subir aqui. Que não é necessário só louvar. Que nós podemos pregar a todo momento, desde que a gente esteja atento. Porque há muitas almas ao nosso redor que precisam ser abençoadas através das nossas vidas. Amém? Que a palavra de Deus, ela pode ser pregada a todo momento, em todo tempo. Assim como o pastor Ostílio falava, não muitas vezes falando, mas dando testemunho de vida. Amém, irmãos? Dando testemunho de vida. Não é toda hora, porque, irmãos, eu convivo com muitas pessoas que não são do mundo, e muitos falam, não aguento crente, quer me converter a qualquer momento, aquele cabeleireiro, nem vou mais nele, ele só fica falando, você tem que aceitar Cristo, vamos na igreja. Irmãos, nosso testemunho também pode ser silencioso, através da nossa correção diante das atitudes, né? Não xingando o carro do lado, né? Oh, glória, trânsito é uma bênção, né, irmãos? Às vezes eu saio da unção por causa do trânsito, mas Deus, em nome de Jesus, vai fazer a obra na minha vida, porque é muito difícil o trânsito de São Paulo, irmãos. Aquele povo que anda 20 por hora na esquerda, só Deus na vida deles, né? Não sei se vocês recebem, eu fico, o Senhor abençoa, o Senhor tira da minha frente, porque só Deus. Mas, irmãos, quando eu fiz esse questionamento para Deus, Deus me mostrou que o mais importante é que eu reflita a personalidade dele na minha vida. Que eu passe para as pessoas o amor que ele tem para com elas, para as almas. Poder escutar aquele que está sedento de falar. Poder transmitir para as pessoas, através de um WhatsApp, uma página da Bíblia que a pessoa está sedenta, ou um link do YouTube da pregação em nome de Jesus, né? Poder usar os meios para que a palavra seja dada, mas de uma forma que isso incomode o próximo, que isso seja como uma ofensa, porque tem pessoas que vêm como uma ofensa. Então a gente tem, que nem eu faço atendimento, né? Quem não sabe, eu faço atendimento a cliente. E atendimento a cliente é isso, você tem que ter o tato para falar até um determinado ponto que não ofenda o cliente e que ele não se sinta diminuído. Então, o falar da palavra de Cristo também tem que ser de uma forma delicada, porque a gente sabe que tem pessoas que estão com o coração fechado, assim como o faraó um dia esteve fechado para os sinais de Moisés. Às vezes as pessoas também estão com o coração fechado porque acham que a gente vai querer impor uma religião, quando na verdade o que a gente quer é falar do amor de Deus, quando na verdade a gente quer falar que Cristo, ele era filho de Deus. Quando a gente quer simplesmente que olhar para o próximo como Jesus olhou, com amor, com compaixão, com respeito, dando dignidade àqueles que são menores. Então, quando Deus falou isso ao meu coração, eu estou atenta hoje, irmãos, aos sinais de Deus. Eu fui essa semana na costureira, e ela, enfim, eu vou ter um casamento, eu pedi para ela ajustar o vestido, e aí eu vi que ela estava triste, e ela começou a falar dos problemas da vida dela, e eu falei, Senhor, obrigada por me deixar atenta. Atenção é a palavra que eu escolhi para o ano de 2018. Eu estou atenta aos sinais de Deus, atenta às pessoas que Deus tem colocado na minha vida, porque talvez o meu ministério não seja aqui ficar falando em cima do púlpito, mas ser uma formiguinha no reino de Deus que trabalha pelos cantinhos, que trabalha em silêncio, mas fazendo a obra de Deus em todo o tempo e glorificando o nome do Senhor Jesus.
Amém, irmãos? Para encerrar, o último versículo, Gálatas 3:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A Deus seja dada toda a glória.